O capítulo 7 de God's Apocalypse foi lançado, e como o primeiro vídeo do ano, vim trazer o review desse capítulo que inicia a batalha de Prometheus vs Sun Wukong na segunda rodada do torneio entre deuses, e também a minha opinião sobre esse capítulo. E também eu descobri que tem um certo deus chamado Kratos, que foi adicionado de uma maneira inesperada na história do Prometheus, porque no começo do capítulo, a narradora fala que o Prometheus fez um ataque surpresa no Sun Wukong ao usar as suas correntes para prender um de seus pés. E alguns deuses pensaram que esse era um ataque muito covarde, por ter sido feito antes de se iniciar realmente o combate. E outros disseram para o Prometheus continuar desse mesmo jeito, e que era exatamente isso que aquele macaco do Sun Wukong merecia, mas não de uma forma que vocês pensam. Então o Prometheus meio que tentou se desculpar pelo que fez, mesmo sem ter intenção alguma de ser perdoado. E mantendo a sua aparência e expressão arrogantes, o Wukong apenas disse que ele não tem nada para pedir perdão, porque ele já pretendia deixar o primeiro ataque ser do Prometheus, para que o Wukong tenha uma desvantagem, tornando a batalha mais justa. Então, de forma ainda mais inesperada, o Prometheus fala que as desculpas não foram por conta do ataque surpresa, e usou a corrente que estava presa no pé do deus para arremessá-lo aos céus, e a narradora inclusive comenta sobre a grande força da raça dos titãs. E por conta disso, nós descobrimos um pouco mais do titã Prometheus antes do seu flashback, que também vai ter nesse mesmo capítulo, falando que Prometheus tem um irmão mais velho, o titã Atlas, o deus que segurava até mesmo os céus, dizendo que toda a raça titã possui uma força extraordinária e seu poder divino é baseado na sua força. Então, de volta na batalha, o Prometheus pede desculpas de novo, mas dessa vez falando o motivo do seu perdão, dizendo que aqueles ataques são insuportáveis para outros deuses e que não existe ninguém além dele, que é exceção dessa regra, que pode suportá-los. Então, usou as mesmas correntes para puxar o Sun Wukong na sua direção e lhe dar uma poderosa cabeçada para derrotá-lo em apenas um golpe na batalha. E aquele ataque dizia ser a punição divina para o Wukong, que vinha com correntes, e que para ele era a primeira vez que o Sun Wukong sentiu uma dor assim tão insuportável, em um nível que ele jamais poderia sequer ter imaginado. E vendo aquilo lá da sala VIP dos deuses, o Hermes falou que aquilo era exatamente o que os Zeus estava pensando antes, de que aquelas correntes que o Prometheus estava usando são as mesmas que foram forjadas especialmente para punir o Titã, o tesouro divino assustador, que causa uma dor que nem mesmo os deuses conseguem suportar. E por causa dessa arma divina, até Zeus fala que isso pode ser um pouco perigoso mesmo para o Sun Wukong, vendo ele ser arremessado pelo Prometheus, usando as suas correntes para mantê-lo preso e fazer com que sinta ainda mais dor em seus golpes. E o Prometheus, quando viu que o Wukong havia praticamente desmaiado durante o golpe que ele acabou de dar nele, falou que ele era quem mais conhecia essa dor que ele estava sentindo agora. E por conta disso, exatamente aqui começa o flashback do Prometheus, inclusive até que bem grandinho, dizendo que, de acordo com a lenda, Prometheus deu fogo à humanidade, e por isso ele foi punido, preso no topo da Cordilheira Cáucaso, crucificado e amarrado com correntes durante 30.000 anos, dizendo que foi torturado durante todo esse tempo. Quase a mesma coisa da mitologia, mas sem aquele animal arrancando parte de seu corpo. Porém, quando se fala sobre tortura dos deuses, nunca poderia ter sido algo assim tão leve. O que realmente aconteceu não está nos livros de história, o outro lado dos deuses, dizendo que antigamente o panteão grego era controlado pela raça dos titãs. Porém, quando seu líder Cronos foi derrotado por Zeus durante a titanomáquia, a liberdade que os titãs uma vez aproveitavam e usufruíam
foi tomada de todos eles, e eles foram presos nas profundezas do arquipélago Cáucaso. E dentro dessas condições horríveis de cárcere, para eles, o seu único entretenimento era isso, uma batalha entre deuses, guerreiros e Prometeus, para poder divertir os outros titãs que estavam lá presos assistindo, fazendo Prometeus sentir uma dor incomparável naquela época dentro de uma pequena arena, sendo espancado, eletrocutado, porque mesmo sendo da raça titã, Prometeus, que estava ao lado de Zeus e não de Cronos, foi dado como traidor por conta do fogo que deu à humanidade, ao lado dos deuses, e traidor dos titãs por ter ficado ao lado de Zeus. E a sua severa punição foi como um show para os outros titãs que ficavam assistindo o seu sofrimento e queriam vê-lo sofrer ainda mais, desejando sua morte, rindo daquela situação, vendo Prometeus acorrentado sem poder fazer absolutamente nada sobre a situação em que estava. Então, no meio desses combates com Prometeus, aparecem dois novos deuses que obviamente não vão ser muito importantes: a Bia, dita deusa da violência, e Kratos, o deus da autoridade. E sinceramente, os dois personagens aqui no spin-off têm designs ridículos, porém pelo menos fazem realmente parte da história de Prometeus, inclusive na mitologia, como os irmãos que prenderam Prometeus no topo da cordilheira e que lhe deram a punição divina, sendo enviados pelos outros deuses. Então não, o nome desse deus ser Kratos não é uma referência ao God of War ou qualquer coisa parecida. Esse realmente é o nome do deus na mitologia, só que escrito com a letra C e não com K, como o Kratos que conhecemos. Mas enfim, eles falaram que precisavam dessa diversão do Prometeus lutando e sofrendo para conseguir manter os titãs sob controle, porque senão eles podem acabar usando a sua força divina que eles têm para causar uma grande rebelião e assim se libertar. Mas o Prometeus apenas aceitava a sua punição sem resistência alguma, acreditando que a sua dor era o mínimo que ele poderia suportar para pagar pelos seus pecados, por ter guiado a humanidade pelo caminho errado, aceitando essa punição por milhares e milhares de anos. Porém, ele apenas suportou isso até chegar o dia em que Hércules apareceu justamente onde ele estava, meio que atrapalhando os deuses e a batalha que estava acontecendo. Até o próprio Kratos estava assistindo aquele show. E ao invadir aquela arena, ele se apresentou, na verdade, como Alcides, já que ele ainda não havia se tornado um deus e nem cumprido verdadeiramente os seus trabalhos, dizendo ser apenas um aprendiz dos deuses. E também disse que ele, por ser um deus muito recente, não entende algumas coisas que acontecem ali, mas ele com certeza entende que aquele lugar que ele estava vendo não tinha nada a ver com a justiça. E ao saber que o Hércules tinha o poder dos deuses por ter bebido a ambrosia, Prometeus ficou impressionado que ele ascendeu da humanidade até a divindade, como se fosse uma inspiração para ele. E a Bia ficou lá se achando na arena, falando que ia ensinar o Hércules por ser ignorante e que aquele local era permitido por Zeus e ele seria punido por isso. Porém, o Hércules falou que mesmo que os deuses se pareçam estar sempre no lado certo, eles esmagam os mais fracos. Então ele teria que primeiro colocar os deuses no caminho certo antes de poder fazer o mesmo com a humanidade, que era o seu real objetivo para se tornar um deus, dizendo que ele vai libertar todos os titãs e depois vai aconselhar pessoalmente os Zeus para fazer a forma que os titãs são tratados mudar completamente. E isso só deixou a deusa Bia ainda mais irritada com o que ele estava falando, tentando atacar ele, dizendo que o Hércules não seria perdoado por isso que ele estava fazendo. Porém, motivado pelo discurso do Alcides ou do Hércules, o Prometeus resolveu se levantar e pegou suas correntes para pegar a perna da deusa Bia, assim como ele fez com o Kong, aprendendo e pegando de surpresa. E o Prometeus disse
para deixar isso com ele, enquanto Hércules faz o que é que ele veio para fazer, que é libertar os titãs. Mas o Kratos ficou se perguntando como que o Prometheus foi capaz de remover as correntes do corpo dele. E o titã apenas responde que ele mesmo pediu para Zeus fazer essas correntes especiais chamadas Acanta, e que ele poderia removê-las a qualquer momento. E antes ele apenas não queria que isso acontecesse, e que a motivação dele agora era poder ver o que o Hércules iria conquistar daqui em diante por ele mesmo, por conta que ele despertou o interesse do Prometheus. Então, ele decidiu parar de ser torturado e, provando o que disse, ele fez isso, inclusive parou o soco da Bia enquanto ele já estava vindo em sua direção. E por conta das correntes que estavam amarradas no corpo dela, ela sentiu uma dor insuportável apenas com Prometheus apertando seu punho, por estar com aquilo em sua perna, dizendo que a corrente amplifica a dor em centenas de vezes. E eles não podiam acreditar que o Prometheus esteve suportando toda essa dor com as correntes nesse tempo inteiro. Mas, com apenas uma cabeçada, o Prometheus conseguiu destruir a Bia de uma forma que ele teve seu corpo despedaçado, assim como também já acontece no próprio Ragnarok, dizendo que a dor das correntes poderia facilmente destruir o corpo e a mente de um deus comum. E no final, quase finalzinho do capítulo, o Prometheus fala que o que fez aguentar por 30.000 anos toda essa dor é a sua absoluta força mental, algo que apenas ele possui, dizendo para o Sun Wukong que a punição de seus pecados ainda não terminou, mas apenas por um tempo o Sun Wukong vai experienciar a mesma dor que ele sentiu até que ele desista. E agora que chegamos no fim do capítulo 7 de God's Apocalypse, eu posso finalmente dizer que esse foi facilmente o pior e mais chato capítulo de todos do spin-off, totalmente. Pelo menos o último teve algumas revelações interessantes e um iniciozinho legal da rodada. Aqui eu só vi o Wukong apanhando e uma história bastante chata, onde o Prometheus admite que só se sentiu motivado por causa do Hércules e não dele mesmo. E agora eu tenho quase certeza que a motivação dele querer salvar a humanidade veio quase que 100% do Hércules, considerando que ali ele ia se deixar quase que ser morto se precisasse para pagar seus pecados. E para mim isso meio que deixou o Prometheus meio chato e sem sal nesse capítulo. Sem falar que o design e a arte desse capítulo tá bem distorcida e esquisita, por assim dizer. Menos o Sun Wukong, que apareceu bem pouquinho, mas vocês têm que admitir que a arte não está lá das melhores. Eu espero que o flashback do Sun Wukong seja pelo menos melhor do que esse, e que os próximos capítulos também sejam melhores, que a gente consiga ter uma batalha bem feita, bem desenvolvida, e que também tenha um final superior ao da primeira rodada. E eu também espero que vocês continuem acompanhando os vídeos aqui no canal, que eu sempre estarei trazendo para vocês toda semana. E mais uma vez, feliz ano novo a todos, meio atrasado, e vamos começar mais um ano cheio de vídeos e capítulos de Schumacher Valkyrie e também seu spin-off.